Passando uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Posso começar? Ok. Então, está tudo a ouvir bem? Acho que está tudo. Estão a ouvir-me bem? Vamos ver, vocês não sei se querem. Falam lá às pessoas, um de cada vez. Desculpa. Força, força. Irritei-me imenso. Olá. 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 O Zé Pedro está com... O Zé Pedro com- sempre Pagaste melhor. mais? Foi. Olhem, então, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão. É o primeiro que estamos a fazer ao vivo, aqui na FNAC do Alegro, em Alfragide. Nós agradecemos muito este convite. Era algo que nós já estávamos ou tínhamos pensado em fazer e, por isso, vamos tentar não passar vergonhas e que a FNAC não se arrependa deste convite. Dizer... Não avisaste que ambas essas coisas eram Pois eu necessárias. sei, mas é preciso dizer qualquer coisa. Eu sou o José Paiva, o moderador de serviço destas três feras. Tenho aqui a Maria Escaja, o Zé Pedro Silva e o João Maria Joné. Nós, na próxima hora, vamos falar sobre vários temas nacionais, internacionais. Vamos mandar as pessoas a um sítio e antes vamos beber um cafezinho, ou pelo menos falar de um tema que só se conversa à mesa de café, que espero que alguns de vocês estejam prontos para o grande tema que vem aí. Mas antes de começar aqui as nossas reflexões, eu queria perguntar aos meus três convidados, no fundo, porque vocês são sempre meus convidados, o que é que se sentem por estar aqui pela primeira vez ao vivo na FNAC do Alegro? Isto vai ser sempre a começar por mim porque estou ao teu lado. Sim, exatamente. Algum nervosismo, confesso. Normalmente somos só nós os quatro a olhar uns para os outros fechados num cubo. Isto é um bocadinho diferente. Pronto, Mas agora, estou entusiasmada. ainda por cima, já confirmamos que de facto estão aqui pessoas que nos ouvem. Estão o que aqui pessoas é uma que nos surpresa para ti hoje. Possivelmente de carne e osso. Sim, exato. Zé Pedro, mesmo nervosismo ou uma grande satisfação? Nervosismo sempre, mas isso é porque temos que entregar o melhor conteúdo possível, não é? É mais esse o nervosismo. Eu acho que nós gostamos muito do nosso cantinho no MyGig. O que eu acho é que aqui há uma vantagem que é se alguém estiver a ser... se alguém estiver a esticar, por exemplo... Porquê que olhaste para mim? Não, Vai tendo em conta o teu... também olhei para o Joné, não é? Se alguém estiver a esticar, podemos sempre ir buscar um livro ou adquirir um eletrodoméstico, que é coisa que, confinados naquele espaço... E as cadeiras não estão aparafusadas, não vai ser o tema do nosso café? Sim. A cadeirada que houve no debate para Presidente da Câmara de São Paulo. Pois foi. Mas as cadeiras não estão aparafusadas por nossa conta e risco. Da vossa parte, claro. Joné, tu costumas estar mais nos televisores das pessoas, desta vez estás ao vivo, receias levar com um sapato, um livro, uma cadeira, não sei, espero que não. Eu tenho muito receio de estar ao vivo. Aliás, eu enverdei por uma carreira da televisão para evitar que alguém me atirasse alguma coisa. Mas é um prazer estar aqui. Eu não estava no Alegre desde há 10 anos. Há 10 anos e 4 meses. Que tinhas 12 anos, penso eu. Não, tinha 16. Mais coisa, menos coisa. Tinha 16. Por acaso não é há 10 anos, tem que ser há mais. Tem que ser há 12 anos, sim. Eu lembro-me que eu vim cá porque isto era o único sítio que dava para trocar cromos. Para a caderneta do Euro 2012 era isto. Espera, mas isso não acontecia no Rossio? Sabes que o Rossio para uma pessoa de Cascais é muito longe. Sim, desculpa. É meio caminho. É meio caminho. Isto aqui já é mais em conta. Mas pronto, gostei de voltar ao Alegre até agora, está a ser uma boa experiência. Espero que ninguém me atire uma cadeira. Nestes Mas 10 chegaste há minutos pouco que estás tempo. aqui. Sim. Olha, então se já estiverem prontos, se calhar vamos ao nosso café, que é talvez um dos melhores cafés que nós tivemos aqui. Não sei se estão a contar, mas nós vamos falar de indisposições. Não da Maria. A Maria, a semana passada, teve uma indisposição, mas já está está completamente recuperada. Esperemos. E estes temas não estão nada relacionados um com o outro, aliás. Não, nada. Mas o Presidente da República, aliás, vimos numa nota na página oficial da Presidência da República, teve uma indisposição gastrointestinal aqui há uns dias. E, portanto, não teve que cancelar a agenda. E eu queria perceber, Maria, não sei se partilhas muita coisa Cancelou a agenda da manhã. A agenda da manhã. E tu não podes ler Como a nota, Maria não tens Escaja. nota. A história é Não tenho a nota comigo. A história é exatamente a mesma. Pois, mas vais ler a nota, Zé Pedro, se Eu não estiveres enviei aí. uma nota. Nota da Presidência da República. O Presidente da República, devido à indisposição gastrointestinal no final de um jantar de ontem,
De ontem não é ontem. Mas... Não é ontem. Toda a gente sabe que o Presidente da República é rápido a digerir. O jantar terá sido na terça-feira da semana passada. Não quero com isto dizer que Foi não no dia estive, 11, apesar olha, de foi no dia parecer. 11 porque a nota é de dia 12. Cancelou a ida a Viseu, enviando uma mensagem em vídeo, mantendo a restante agenda de hoje em Lisboa, nomeadamente a reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional. Portanto, os detalhes são importantes. Não, é verdade, é um Este facto. café serve para nós percebermos se a Maria Escaja esteve a jantar com o Presidente da República Eu posso para ler ter faltado à última gravação. Posso ler eu vou ler a minha própria nota, que é: podem dizer publicamente que esta vossa amiga nunca mais come amêijoas em meses sem R. É verdade. Nós não Enganei-me, eu disse com... não, com R, exato. Sim. Meses Nós não com sabemos R. o que é que o Presidente comeu, mas Maria, já que partilhas... Foi o não mesmo sei que a Maria. se é a única coisa que partilhas com o Não Presidente. jantei com o Marcelo Rebelo de Sousa. É das poucas coisas que partilho com o Presidente, acho eu. Pois. Mas a tua resolveu-se... Isso eu dormi pouco. A tua indisposição resolveu-se rápido. Eu não sei como é que Foi, o também só Presidente... cancelei a agenda da manhã. A questão é, o que é que o Presidente terá comido? Ninguém sabe? Eu não faço Ele não ideia. disse. Eu achei que ele estava contigo. Em tempos, o que dá a ver Se tiver estado, eu também não posso dizer, não é? Vamos. Não vou admitir publicamente que estive numa mariscada não estive numa mariscada com Marcelo Rebelo de Sousa. Mas há outras pessoas Eu com achei quem que a Rita tinha voltado, afinal. Mas afinal, Infelizmente. então é só isso que vais dizer. Não sabes o que é que o Presidente comeu. Eu sei o que é que eu comi. E foi mau. Mas agora Portanto, fala pode do ter sido Presidente. amêijoas. Não sei, A tua indisposição já se resolveu. A teoria E a do Marcelo também, quer dizer, ontem pelo menos ele apareceu na televisão. Lá está. A minha teoria é que terão sido amêijoas. Ok. Talvez do mesmo fornecedor. Sim, nós no último episódio já tivemos uma explicação do Zé Pedro Silva sobre a ameijoa. Zé Pedro, Depurar bivalves. exatamente. Não sei se Bivalves. algum de vocês ouviu, espero que estejam a seguir os conselhos do nosso chefe de reflexão. Mas, Zé Pedro Silva, porquê é que, vou revelar aqui, que foste tu que sugeriste este tema, e de facto é um tema importante nacional, porquê é que achaste relevante tocar neste tema? Salve seja. Tocar, Repara. salvo seja, isso é muito importante. Sim, eu achei relevante porque eu acho que a nota foi um pouco, digamos, explicativa demais, no sentido em que a primeira ideia que me ocorre é uma questão nada gastrointestinal, é uma questão política, porque eu imediatamente imagino o Presidente da República no trono. Obrigado. O que eu dispenso. Reparem que se vocês não estivessem cá, ninguém se ria disto. Isto é o problema. Daí a utilidade, sim. fazer E fazem de estas propósito. coisas. Se calhar não voltamos a fazer só para não... E, portanto, ocorreu-me também a hipótese, enfim, lá está, por essa via de um golpe de Estado. Eu acho que, repara, se os... Dizes aproveitar o Presidente sentado No trono. para fazer um golpe de Estado? Não, toda a Achei que coisa... estavas a fazer uma piada de regime, por acaso. E era um regime, absolutamente É regime. que passaste para outra, são várias, há uma sanduíche de piadas. Tenho várias. Mas a questão é que... Vê lá se ninguém tem uma indisposição. O que eu sugiro à Presidência da República é o seguinte: eu sei que, e com razão, o povo diz que os políticos só mentem, mas este é daqueles casos em que se justifica. Ou seja, não vale a pena explicar tudo. Não. Dizemos, o Presidente teve uma indisposição, ponto. Não vale a pena dizer que foi gastrointestinal Por e ir ao motivos jantar. de saúde. Ora bem, ainda por cima o Presidente, Já como tem aquela alimentação que não é nada recomendável, à base de Forte e Forte. não é? Mel. Fortimel, eu ia dizer Actifed, não sei porquê. Mas é só isso que eu recomendo, é mais comunicação no Palácio de Belém, não expliquem tanta coisa. Joné, tu que és um grande especialista em comunicação política, terias recomendado a Marcelo fazer a nota de outra forma? Ou está bem assim? Obrigado por teres dito isso. Acho que Oh, nunca por amor de ninguém- Deus. Nunca ninguém tinha dito isso. Pronto. portanto, fico contente. Ainda por cima com- fica gravado, já me arrependi. Pois. Eu já sabia que o Zé Pedro vinha com esta agenda de mentira aos eleitores e eu discordo dela, porque a verdade é o melhor remédio por várias razões, e um deles, para trazer isto para o meu terreno, que seria falar dos Estados Unidos, é que às vezes esta indisposição pode, mesmo que nós a possamos omitir de um comunicado, pode aparecer nos nossos atos oficiais, como quando George Bush vomitou em cima do primeiro-ministro do Japão numa visita oficial. Então acho que é sempre melhor dizer Isso não é do aço pousadas. não, é a mesma coisa que aconteceu. Eu vi isso no Não aço se esqueçam de falar para o microfone, eu sei que é difícil. É mesmo uma coisa que aconteceu. Podem pesquisar enquanto estão aqui e o Zé Pedro estiver a falar. É a mesma coisa que aconteceu. Vomitou, depois desmaiou. Foi uma chatice. Sim. E se ele tivesse avisado antes, tipo, olha, estou-me a sentir mal, se calhar as pessoas não ficavam tipo, o Presidente está-me a esconder alguma coisa. Mas lá está, estás a dizer, Criaram umas teorias da conspiração. Tu estás a dizer bem, estou-me a sentir mal, ponto.
Não, vale a pena dizer... Estou com problemas. Não, aliás, Marcelo já se sentiu mal ao vivo e desmaiou mesmo. Sim, aí não podia evitar, não é? Sim, não. E Cavaco Silva E também. Cavaco Silva. Mas Há uma Cavaco longa Silva- tradição de, Sim. de De dar- indisposições gastrointestinais, não. E de dar badagais, porque nós escolhemos a presidência da República enquanto inventámos que é um cargo para os políticos se irem reformar. E como tal é normal que às vezes caiam e coisas, que é uma coisa que também acontece aos meus avós. Certo, enfim. Pronto, olha, está feito o nosso café, espero que tenham gostado. Agora não sei como é que faço a ponte para o primeiro tema que temos para a nossa reflexão, porque isso agora vamos falar um bocadinho a sério. Sim, podemos terminar por aqui? Não podemos. Vamos então, a terminar do café, à nossa reflexão. Nós debatemos um bocadinho se deveríamos falar ou não neste primeiro tema, mas vamos só passar um pente, porque na verdade não sabemos o que é que temos mais a acrescentar. A situação dos incêndios, uma situação crítica em várias regiões do país. Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro falaram ontem, o estado de calamidade está ativo e Luís Montenegro anunciou uma mão pesada contra os criminosos. Mas, Maria, eu fiquei mais ou menos sem perceber... vai mesmo tudo começar por mim. Estás aqui, não te assustes, está tudo bem. Luís Montenegro falou de mão pesada a criminosos, falou quase como se fosse uma coisa meio populista, meio de teoria da conspiração, ou ficaste a perceber o que é que Luís Montenegro queria realmente dizer sobre quem anda a atear fogos em Portugal? Eu fiquei a perceber que Luís Montenegro não quer falar sobre o grande problema, um dos grandes problemas dos incêndios, que é o eucaliptal desenfreado que se plantou nos últimos 20 anos. Essa fuga para a mão criminosa e essa ideia de que foi um conjunto de velhos bêbados que se juntaram para atear fogos. É muito fácil, resulta muito bem, dá para as pessoas podem pensar que o governo está a tentar apanhar os pirómanos, mas a verdade é que tudo indica que a mão criminosa, apesar de existir, não é a causa do país arder de uma forma tão desenfreada. Mas desculpa, quando ele estava a falar de interesses económicos, quando ele estava a falar de mão criminosa, ele falou de interesses económicos. Sim, Ou seja, interesses que sobrevoam os incêndios E florestais. que é um problema que é tu às vezes queres queimar um sítio para depois poderes construir lá, por exemplo. Eu achei que seria até uma coisa que colaria bem com o discurso do Bloco de Esquerda. Eu percebo que foi ele a dizê-lo, não é? Portanto, não pode Mas queres que eu estar fale? obrigatoriamente Mas queres que eu errado. fale ou queres falar tu por mim? Podemos tá estar bem. perante Mas a podes primeira falar. vez... Podemos debater. Podemos estar perante a primeira vez que a Maria concorda com Luís Montenegro, aliás, com o PSD. E em que eu defendo Luís Montenegro Ora de falsas bem, bem. acusações. Nunca mais fazemos isto. Não, tu ultimamente já tens defendido, De já falsas tens defendido acusações. Luís Montenegro várias vezes. Mas Maria, retomando... O Os incêndios. eucaliptal e a forma como os eucaliptos formam o ecossistema à sua volta impede o crescimento de vegetação que retenha umidade, seca os terrenos, é uma árvore que suga muita água, tem muito pouca sombra, portanto crescem menos plantas à volta e torna mais difícil, e além de ser uma árvore altamente inflamável. E todos os anos temos esta conversa, todos os anos falamos sobre incêndios, todos os anos ficamos muito chocados, e com muita razão para ficarmos. Mas a questão é, não se vai à raiz do problema, e essa ideia da mão criminosa, ou seja, quando Luís Montenegro fala dos grandes interesses, fala de quem queima eucaliptal para... ou de quem queima terrenos para plantar mais. Eu estou a falar do problema original, que é ter-se transformado metade do país, ou um terço do país, numa plantação de eucaliptos que dá lucros de milhões a empresas como a Navigator, por exemplo, e que faz com que, em alturas de clima muito quente e muito seco, seja muito propício a arder. E claro, depois pode-se juntar certamente os pirómanos e outros incendiários, mas a verdade é que a culpa e a prevenção não está aí, está em floresta, como tínhamos antes, aliás, com árvores variadas, com árvores como sobreiros e como carvalhos que ardem muito mais devagar, são muito menos inflamáveis e que criam à sua volta um ecossistema muito menos inflamável. Zé Pedro, estás como a Maria, Luís Montenegro falhou no alvo ou acertou? Temos mesmo de ter mão pesada em Portugal para estas pessoas? Se é que quem são estas pessoas? Relativamente à mão criminosa, claro que sim. Agora a questão é... para mim é uma coisa simples. Fala-se muito da importância de ouvir os especialistas, quem sabe da matéria. Eu não percebo rigorosamente nada de árvores, nem de eucaliptos, nem de pinheiros, nem de floresta.
Mas ouvi, como ouvimos todos com certeza nas últimas horas, vários especialistas. E há uma coisa que para mim é simples. Eu sou capaz de concordar mais ou tendencialmente acreditar mais daquilo que me dizem os especialistas e que dizem já desde 2017 do que diz o Primeiro-Ministro. E os especialistas dizem que não é esse o problema. Ora, se os especialistas dizem que não é esse o problema e o Primeiro-Ministro diz que vai atrás e que vai fazer, é um bode expiatório, no fundo. Ou seja, nós temos estes problemas regularmente e, como já se viu, também dito por especialistas, é sempre bom sublinhar isto, temos números muito superiores relativamente aos outros países europeus. Portanto, ouvindo os especialistas, o problema é outro. Desde 2017, que nos devia ter ensinado alguma coisa, nem que fosse por respeito a vítimas, que fazemos sempre memoriais e há homenagens encantadoras, mas a grande homenagem era resolver estes problemas. E não se resolvem. O Governo não pode ter responsabilidade nisto, tem 6 meses, não se reforma a floresta em 6 meses, o Presidente da República tem mais responsabilidade, o Presidente da República não é a Rainha de Inglaterra, tem poderes políticos, tem poderes constitucionais, e o que nós assistimos é... Senta-se num trono. Mas senta-se no trono às vezes, Pronto. mas aquilo a que nós assistimos é permanentemente às mesmas, às reclamações, tanto de autarquias. Eu ouvia hoje, eu até tentei apontar aqui, ouvi hoje um autarca que disse que tinha, um dos problemas é que, por exemplo, as valetas e outra enfim, infraestrutura junto a valetas é da competência da junta. Ou seja, o próprio autarca... Reparem, nós temos um problema que é... os terrenos são de um proprietário. Primeiro problema. Às vezes não é de um proprietário. É de 8 primos desavindos com uma herança indivisa. Que ninguém consegue sequer saber quem é. Depois temos a Câmara, que manda não sei no quê, porque se o terreno é do proprietário e a valeta é da junta, não sei o que é da Câmara. Talvez o espaço aéreo. Talvez o espaço aéreo, só se for. E, portanto, nós assistimos aos especialistas a reclamarem disto e o poder político, que é quem tem democraticamente o poder, nada faz. E eu sei que eu sei que quem diz que não, estamos sempre a dizer que não fazem nada, e efetivamente não fazem, é o que nós assistimos. Este país só funcionou, na minha opinião, quando houve uma pandemia. Estávamos em estado de emergência. Agora é o estado de calamidade. E nós até a quinta-feira. Que é um pouco inferior. Mas a verdade é que para se fazer qualquer coisa, para se resolver estes problemas, para se acabar, para se eliminar estas burocracias todas no intermédio, que aquilo é eu vou-vos dar um exemplo que é relativamente próximo de nós geograficamente, porque é aqui em Belém, e de uma coisa que eu publiquei há dias no X, porque nós temos um semáforo. Publicaste onde? No X, no Twitter. No Twitter, Antigo desculpa, Twitter. No Twitter. Antigo Twitter. Há um semáforo que está tapado por uma árvore. Cresceu, as árvores crescem, não é? O semáforo está tapado quando está encarnado. Verde não, quando está encarnado. E é um semáforo para a Avenida da Índia, uma avenida perigosíssima. E eu reclamei, enfim, eu falei da Câmara, pensei eu, e chegam-me comentários a dizer a árvore é competência da Junta. Vamos sempre dar à burocracia. Sempre, eu não quero saber verdade, quem é as árvores são competência da Junta. E o lixo também. Um dia queixei-me do lixo. O lixo é competência da Junta. Médio. Médio, sim, depende do lixo. Depende do lixo. É. Pronto, então, já, as pessoas têm que Se for separar. plástico, é junta, se Não, for tens que orgânico. separar o tratamento. Ora bem, tens que separar também para reciclagem e também politicamente. Exatamente. Este lixo é para a Junta, este lixo é para a Câmara. Isso dá para eu contar uma boa história de quando eu trabalhava numa junta, que eu arranjei um problema que ninguém conseguiu resolver, que era, em Lisboa, as estradas são responsabilidade da Câmara. Portanto, a pavimentação, as passadeiras, o alcatrão em que as passadeiras estão feitas é responsabilidade da Câmara. Mas pintar as passadeiras é responsabilidade da Junta. E os passeios são responsabilidade da Junta também. Portanto, eu perguntei, se houver um buraco na estrada, a Câmara tem que arranjar. Se houver um passeio, tem que ser a Junta a arranjar. Eu perguntei, se houver um buraco na tinta da passadeira, Quem é competente? quem é é competente? cuide? É mesmo isso. E é por isso que já não trabalhas na Junta. E é exatamente por isso que eu já não trabalho. Mas numa espera, junta. mas Porque descobriste? ninguém... Não. Tecnicamente a Junta só tem competência para pintar por cima, mas Certo. pode pintar por cima o suficiente para deixar de haver buraco, não é? A essa altura aquilo pode secar tudo. Não sei se temos aqui algum especialista da Junta que Ninguém nos possa sabe. ajudar. Isto não existe. Isto é um buraco o mais negro. próximo Não... que temos é o senhor que está a falar. Não, Pois, pois é isso. Ninguém sabe.
Eu tentei já com várias Lá pessoas e ninguém sabe. Zé Pedro, terminaste ou... Porque tu repara, não, neste Desculpa. Era o que mais faltava. Sim, pois é verdade. Vá. Não, porque este caso é paradigmático, quando temos uma questão que é uma árvore que é da Junta e o semáforo que é da Câmara. Eu acho que isto é sempre interessante, porque Eu acho que o semáforo é da Câmara, é da Junta, a não ser que seja das infraestruturas de Portugal. Como, por exemplo, aquele caso subis as Amoreiras, Sim. a Junta não consegue resolver por causa das Isto era infraestruturas de sobre Portugal. Mas também pode ser que o semáforo, quando está Estamos a encarnado, é da ser Junta. centralistas. Não, a solução do Zé é o centralismo, claramente. Voltemos aos O incêndios. centralismo Eu democrático. só tenho experiência autárquica no sítio em que as juntas são muito poderosas. Não se dispersem, indica- senhores. Se fosse às lajes do pico, só Zé fazem Pedro. E depois cemitérios. dizem que eu quero sempre. Eu queria só Olha que eu terminar, estou muito porque calmo, não vou porque eu fiz chatear hoje. Não, porque eu fiz uma afirmação grave, que é de que este Tal país e só qual funcionou na fiz, portanto. pandemia. Mas eu acho que é verdade. Vamos lá ver uma coisa. A única pessoa, quando uma pessoa foi competente neste país, que foi o Almirante Gouveia Melo, recebeu uma condecoração do Presidente, foi promovido e, melhor do que tudo, recebeu um Globo de Ouro. Ele só fez uma coisa que é o seu trabalho. Nós temos que estar. É evidente que merece o nosso cumprimento, mas o que é estranho é um país em que, quando alguém é competente, ficamos todos. Como é que ele conseguiu fazer isto? E reparem uma coisa, ele só conseguiu fazer o que fez, ele, o senhor, neste momento, chefe de Estado-Maior, só conseguiu fazer o que fez porque estávamos em estado de emergência. Porque se não tivéssemos, ia pedir o pavilhão à Câmara para vacinar. E a Câmara dizia, o pavilhão é da Junta. Depois ia à Junta e depois dizia, calma, mas para entrar no pavilhão tem que passar num passeio que é da Câmara. Tem que ir falar à Câmara para as pessoas... E não se vacinava ninguém. Portanto, eu acho que todos estes exemplos, para mim, são, como foi a questão da fuga de Val dos Judeus, como é a questão dos incêndios, é o país que não funciona. E se nós não modificarmos, mesmo em termos políticos, de ordenamento, de organização, de administração pública, nunca vai funcionar. E há casos mais graves, uns mais graves do que outros, e este, como é evidente, pelas vítimas humanas e depois também pelos danos materiais, é de extrema gravidade. Muito bem. Joné, estamos condenados a que isto dos incêndios seja uma catástrofe anunciada? É de facto um problema burocrático? Não te vou pedir soluções, porque isto seria um pouco ridículo. Perceber. Este muito bem teu foi mais ou menos quando o Trump diz aquelas coisas dos gatos e dos cães e depois dizem muito bem, não é? O Zé Pedro fez aqui uma apologia ao fascismo, não é? Este país só funcionava se um militar tivesse poderes de emergência, mas na boa. Durante uma pandemia. Na boa. eu digo Na só- boa. Não, eu Era Como a assim. Manuela Ferreira Leite preparava o... eu digo é que chegamos à conclusão que só funciona nesses termos. Portanto, temos que desmudar democraticamente. Chegámos a essa conclusão. Manuela Ferreira Leite, Tu chegaste. Tu não chegaste é? a essa Tu conclusão. chegaste, mas- Chegaste, aliás, à conclusão então providencial do Almirante. para vocês funciona muito bem, então está certo. Pronto, eu tenho a teoria que isto não é tudo horrível, apesar de tudo, mas é assim uma coisa maluca que eu acho. O que é que eu acho sobre... eu não tenho a pós-graduação em eucaliptos que a Maria Escaja tem. Estive a fazê-la hoje de manhã. Pois, e nos 88 ciclos noticiosos sobre eucaliptos que já houve desde que tu começaste a acompanhar a Não, atualidade, não é? fiz lida, não foi Não, foi mas ou vista. seja, também se Mas se vai... calhar podia ter sido mais rápido se tivesse ido não, ouvir... Vai-se adquirindo, eu acho. A única coisa que eu aproveitei os ciclos noticiosos, já há muitos anos que faço isso, é ver quanto tempo é que conseguem estar de seguida a entrevistar populares e quanto tempo é que conseguem, de um bloco noticioso inteiro de uma hora, passarem fogos. O máximo que eu já vi foi em uma hora, já vi 57 minutos, nem anúncios eles quiseram, foi 57 minutos só. Chamas. Chamas. Aproveitas quando fores à SIG Notícias e perguntas. Eu no outro dia diverti-me bastante com Será isso. assim que João Maria Joné deixa também de trabalhar na SIC? Vamos ver. Não, mas o meu problema com este tema é que toda a gente tem o seu bitite sobre qual é que era a coisa, ou os eucaliptos, ou a burocracia. Havia sempre qualquer coisa extraordinária que resolvia isto. E eu tenho ideia que não há. Acho que não temos a mesma burocracia da Califórnia, pelo menos eu acho que a Califórnia não tem juntas de freguesia. E no entanto lá também há uns fogos do caraças. Ainda tem aquele tema que é o clima, que é uma coisa que se controla mais ou menos e que se pode combater as alterações climáticas e fazer mais por isso, mas também seria um fator de muitos fatores. Eu não tenho praticamente nada a dizer sobre incêndios, não percebo nada do assunto, mas o que eu tenho a dizer é isto, desconfio
incluindo dos meus queridos colegas de painel, mas desconfio sempre da pessoa que me diz isto aqui, era só tratar deste assunto e isto fica, porra. Não era só tratar de um assunto. Eu acho que Mas é o assunto. Vamos começar a discordar. Com o aquecimento global também não vai melhorar a frequência e intensidade dos fogos. E a burocracia, e a capacidade de resposta do governo, e a capacidade de resposta da proteção civil, e a capacidade de resposta das câmaras e das juntas. Eu, por exemplo, acho que era bom que as juntas tivessem muito mais poderes de proximidade do que as câmaras. Acho que as câmaras deviam servir para gestão geral e não para andarem preocupadas se há um buraco na estrada ou não, por exemplo. E as juntas de Lisboa já são as melhores juntas do país nesse aspecto, têm imenso poder para gerir o que se passa no território delas. Em muitas juntas do país não é assim que funciona. Portanto, eu também não queria embarcar nesta coisa de dar má imagem à delegação de competências, porque acho importante, mesmo. Acho que quanto mais perto um problema se resolver, melhor. Quanto mais perto das pessoas um problema se resolver, melhor. A quanto menos pessoas a pessoa tiver que responder, melhor. Mas era isso, não tenho... para o primeiro tema em live show, não tenho mesmo nada a dizer sobre isso. Muito obrigado pelo seu contributo. Pronto. Vamos então, se não se importarem, passar para o segundo tema, que é um tema entusiasmante, diria, porque vamos falar sobre Maria Luísa Albuquerque, não sei se há aqui fãs. Ponham a mão no ar, por favor. Vai ser a Comissária Europeia dos Serviços Financeiros. Eu sei, é de facto... Olha, tive aqui uma surpresa. E da União Bancária. Da União Bancária, é verdade. Maria Escaja, novamente, sei que és fã de Maria Luísa Albuquerque. Mas isto vai mesmo tudo começar. Não sei se não terás tatuado o Troika 2015 ou lá quando é que foi. Nós aqui há umas semanas... Sabes que senão já teríamos há uns episódios falámos sobre esta nova comissária. Parecia que o governo estava a fazer pirraça à oposição. Mas achas que a pasta dos serviços financeiros e diz lá, Joné? Da União Bancária. Da União Bancária e da poupança. Fica bem entregue a Maria Luísa Albuquerque? Não. Porquê? Porque acho que Maria Luísa Albuquerque não tem a idoneidade necessária para entrar neste cargo. Foi uma pessoa que fez contratos ruinosos para empresas públicas e que inclusivamente foi ao Parlamento dizer que não sabia do que se tratava e depois afinal tinha responsabilidade nos mesmos. É uma tendência do PSD. Dizem que não sabem, dizem que não tem nada a ver, mas depois afinal tem. Salta do governo. Normalmente acontece a quem tem cargos de responsabilidade, depois acontecem coisas. Tipo, tens que mandar em coisas, às vezes. A indisposição gastrointestinal. Eu estou a falar de dizeres, não tenho nada a ver com isto e depois afinal tens. Bastante. Podemos ter esse debate também. Está bem. Hoje? Se quiser. Não, pode ser outro dia. Saltou do governo para empresas que ganharam com mais decisões suas para o país enquanto Ministra das Finanças, tutelou o setor financeiro e logo de seguida foi trabalhar para ele. Portanto, acho que há um conflito de interesses e que... Deu aulas a Passos Coelho, deu-lhe um 18 e depois foi Ministra dele. Também é importante. Essa até agora é a pior de todas. Pronto. Foi a pior para o país, assim, numa análise rápida. Esta comissão já é uma comissão cheia de conflitos de interesses e que serve muitos grandes interesses financeiros e económicos e muito pouco a população europeia e, portanto, não acho que seja uma escolha adequada. Acho que é uma pessoa pouco correta neste sentido. Zé Pedro Silva, de certeza que não concordas com a Maria Escaja, ou se calhar sim, mas pelos vistos Maria Luísa Albuquerque vai ter uma palavra a dizer no financiamento das grandes prioridades da União Europeia, a transição energética, a neutralidade climática, a descarbonização da indústria, mas não tem um orçamento. Ficas com pena que Maria Luísa Albuquerque não tenha um orçamento? Qualquer português gera bem um orçamento, ou não? Sim, eu penso que... Pelo menos desenrasca. Ora bem, eu não concordo com a Maria do ponto de vista... Mas já discordámos aqui hoje. Sim, mas agora vejo nós ver se isto fica mais picante. Mais até do que seria suposto. Tínhamos uma cota. Até sobre delegações a gente discordou. Tudo. Vamos lá ver. Eu não é a idoneidade de Maria Luísa Albuquerque que eu ponho minimamente em causa. E há aqui uma questão que é... porque eu penso que há duas opiniões sobre a ex-ministra. Uma, se calhar, até mais de redes sociais, pelo menos da opinião pública que se forma aí, e depois outra que é o país real, porque há uma diferença entre as duas que é grande. E o governo de Passos Coelho, ou por outra, a coligação Pedro Passos Coelho do PSD com o CDS na altura, e era ministra
Maria Luísa Albuquerque teve A o maior... revelia do CDS. Teve o maior número de votos, sim, causou algum problema entre os partidos. Teve o maior número de votos, 1.900.000 votos, contra 1.700.000 do PS, que entretanto depois formou uma geringonça, que foi isso que deu origem a outro governo. Mas, portanto, Maria Luísa Albuquerque foi, se quisermos, foi alvo de um plebiscito e, enfim, o governo foi, ou pelo menos a continuidade foi aprovada, não obtiveram, foi maioria parlamentar. Depois Portanto, possivelmente e, aliás, a continuidade... tomou posse durante aqueles 27 dias. Esse teu ódio a esse mecanismo democrático que permitiu formar um governo... Não estou minimamente... Vá, já entramos tantas vezes nessa discussão. Hoje podemos entrar. Não discutam. Não discutam. Acalma-te. Não discutam sobre o passado. Pá. Eu estou a tentar ser o mais objetivo possível. Portanto, há estas duas ideias da mesma pessoa. Portanto, eu acho que ela tem apoio popular. Pelo menos tinha, a PAF teve o resultado que teve. Onde é que eu quero chegar? É que, para mim... Extrapolares os resultados da PAF para apoio popular a Maria Luísa Albuquerque. Não é isso que eu quero dizer. Vicioso. Não, o que eu acho é que dizer-se que ela não é, que foi um erro, que foi uma má escolha, que as pessoas nem a podem ver à frente, eu acho que isso é mais redes sociais do que a verdade, porque o que é facto é que a PAF teve 1.900.000 votos, o PS teve 1.700.000. A verdade é que a maioria do país não se lembrava que ela existia até há um mês. Mas naquele tempo lembravam-se bem que ela existia. Mas, claro, e depois sofreu à conta disso. Porventura, pelos piores motivos, e é aí que eu quero chegar. Ou seja, vamos lá ver, a visão de Maria Luísa Albuquerque, eu não concordo com a escolha. Apesar de não ter, enfim, aquela animosidade com o governo e com aquele período, porque sou capaz de o compreender no contexto. Qual é que é aqui a questão? Maria Luísa Albuquerque pôs-se ao lado do Ministro das Finanças alemão. E, portanto, na altura, nós hoje em dia, uma coisa era naqueles dias, outra coisa é hoje em que já conseguimos fazer história. E a história, o que nos disse foi, Mário Draghi tinha razão, Schäuble não tinha razão. E Schäuble admitiu que não tinha E razão. chegou a admitir, Ao contrário dela. ao contrário dela. Se calhar porque ninguém lhe foi perguntar, ninguém se lembrava que ela existia. Essa aí a Maria Escaja pode ter. E o problema da imprensa que não faz o seu trabalho... Pronto, mas cá vamos nós. a verdade tem sempre que ser. Mas, Sempre. Portanto, ou seja... É por esta via, quando eu vejo, eu prefiro que no Colégio de Comissários estejam pessoas mais perspicazes, mais visionárias. Maria Luísa Albuquerque não foi, estava do lado errado da história, e com isto não estou aqui, era uma discussão, depois começamos sempre a dizer, mas o PS é que criou a bancarrota, mas... Tudo bem. O que é facto é que nas escolhas da Europa daqueles dias, Maria Luísa Albuquerque pôs-se do lado errado. E hoje vai ter que trabalhar, quando estiver no Colégio de Comissários, quando estiver a trabalhar, com um relatório Draghi, com alguém de quem discordou de forma frontal. Eu vou-vos dizer, eu vou-vos ler uma Disse que quis ler o relatório. Por amor de Deus. Da Troika. Por amor de Deus, José. exato. Não, vou ler Só 820 páginas. Pronto. Vou ler um excerto de uma notícia de então, em que se dizia Maria Luísa Albuquerque expressou o desejo de que o Ministro das Finanças alemão continue com razões para elogiar Portugal, por isso ser o melhor para o país. Ou seja, isto não é só concordar, isto é... Agora eu ia utilizar um termo que... Aqui, Utiliza. Não pode ser. Ias ser classista? Não. Ias. Isto é atravessar-se pelaquela que era uma política de austeridade. Podemos discuti-la, mas atravessou-se. E, portanto, estava errada, diz agora a história. E é nessa medida que eu acho que não é uma boa escolha. É alguém que olha, o João nem vai gostar desta comparação, porque isto é como o Ruben Amorim. Quando nós temos é que confiar nas pessoas. Nós nem sempre percebemos as escolhas que O fazem. Joné e a Maria também já é do Sporting. Não, ainda não. Pronto. Isto é mentira, isto é completamente mentira. Ok. Aqui a questão da Tu é que confiança, perdes. a questão da confiança é Literalmente. essencial, no sentido em que nós não percebemos as escolhas, Agora confiamos tenho nas mais. pessoas. E eu não confio em Maria Luísa Albuquerque porque naquele tempo veio-se a confirmar que estava do lado errado. Profundamente errada. E, portanto, e depois, só numa nota mais cómica, porque eu estive a ler a carta porque há uma carta para os comissários, nomeadamente Dear Maria Luís. sim, enfim, no fundo tem a Presidente diz o que é que tu vais fazer daqui para a frente, e Maria Luísa Albuquerque vai ter um trabalho que também envolve os reformados europeus. E eu não sei quem é que lhes vai dizer
as escolhas de Maria Luísa Albuquerque relativamente a esse aspecto. E outra nota. É perigoso, que eles são muitos, e se juntam todos. Exato. Sim, ali no Algarve. Todos aqueles nomes de sistema financeiro, poupanças, Maria Luísa Albuquerque não vai ter, não é a Ministra das Finanças da União Europeia, porque já há quem ache que é mesmo que é esse. Não tem nada a ver, os sistemas financeiros têm mais a ver com tudo o que é os mercados de capitais e tudo isso. Portanto, é uma coisa muito mais administrativa, se quisermos. Neste caso, os reformados, o poder que ela terá é de influência mais de poupanças. E como sabemos, os bancos e os grandes fundos são muito seguros e muito simpáticos e querem o melhor das pessoas. Enfim, isso agora seria outra discussão. Joné, tu como futuro reformado europeu concordas que... Como é que sabes que eu vou chegar à reforma? Acho que vais conseguir. Gostas de ver, ou vais gostar de ver Maria Luísa Albuquerque nos serviços financeiros? Eu acho sempre que os serviços financeiros é ela ir a estar por trás numa bancada numa coisa das finanças. E atenção, durante algum tempo isso foi a carreira de Maria Luísa Albuquerque, que foi diretora financeira da Refer, a qualificação que ele levou a Secretária de Estado das Finanças. Um caminho normal, não é? Diretora financeira de uma pequena empresa pública, Secretária de Estado das Finanças, é mais ou menos o mesmo tamanho a Refer e o Orçamento de Estado. Portanto, mas lá está, deu um 18 ao passo de escolha e isso foi simpático da parte dela. E também há de se valorizar. Eu conto um dia, se assumir funções em algum lado, lembrar-me dos professores que me deram a melhor nota e pô-los a... É a pasta das finanças. Sei lá, Ministra dos Negócios Estrangeiros da Freguesia de Cascais ou uma coisa qualquer assim. Parece-me bem. Mas sim, como dizia o Zé Pedro, e bem, isto não é a Ministra das Finanças da Europa. É a Secretária de Estado das Finanças da Europa. O que lá está é bom porque ela também tem experiência nesse cargo. Porque é bom lembrar que ela foi ministra durante 2 anos e quase causou a queda do governo com a escolha dela, o que nos mostra que ela é uma pessoa que, pronto, não é? Provoca emoções. Sim, várias. E depois, que vai ser o que vai ser complicado, esta comissão tem boas hipóteses de chumbar, porque a maioria da Ursula von der Leyen não é grande. Esta opção de pôr um vice-presidente italiano vindo, pronto, do Partido de Extrema-Direita, apesar de ser da parte mais moderada daquele Partido de Extrema-Direita, é uma coisa que pode causar muitos problemas e já a esquerda já falou disso, o centro-esquerda já falou disso, mas ter uma pessoa que saiu do governo português e ter este discurso pró-mercados financeiros contra as pessoas, como diria Alexandre Leitão. Eu não acho que seja isso, acho que isso é uma coisa simplista, mas a pessoa abraçou a Alemanha mais do que a Alemanha se abraçou a ela própria. Sai para ir para a Morgan Stanley e depois vai ser a reguladora do espaço financeiro europeu e da União Bancária. Vai ser uma coisa complicada na confirmação. Eu acho que isto, eu já escrevi isto, eu acho que isto é possivelmente a melhor escolha de que o Luís Montenegro se lembraria, o que já não é mau. Eu podia ter posto, sei lá, o Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara de Famalicão e presidente da Distrital de Braga do PSD como comissário, porque é o tipo de coisas que ele faz. Aliás, o secretário de Estado da Proteção Civil é o presidente da Distrital de Setúbal, o secretário de Estado do Ambiente é o presidente da Distrital de Aveiro, portanto nós estamos um bocadinho entregues a essa grande escola de recrutamento que é o conseguir ser presidente de uma Distrital do PSD. Quanto é que a Maria Luísa Albuquerque vai receber? São 20 mil euros por mês. Acho pouco. Sim. Pronto. Mais ajudas de custo e não sei o quê. Acho injusto. Sinceramente, para trabalhar mas é que vai ser. Eu não gosto, não queria tanto entrar por aí. O que eu queria entrar ele veio muito na cabeça, porque disse isto. Disse, é uma escolha mais ou menos. É pena porque é a terceira escolha mais ou menos que Portugal faz de seguida. A seguir ao falhanço que foi Pedro Marques e depois Elisa Ferreira. E as escolhas mais ou menos têm um problema, é que depois não ganham poder interno dentro da comissão e acabam com umas pastas fraquitas. E levei imensa porrada de correligionários meus do meu partido a dizer, então, mas escolha mais ou menos. Ela em 2014 ia sendo vice-presidente da comissão, isto é uma escolha de alto gabarito. E ela agora é a terceira pessoa mais importante que reporta ao vice-presidente dela. Há 6 vice-presidentes e ela é a terceira mais importante da pirâmide. Está aqui, vocês conseguem ver, está aqui no fundinho. Os últimos são os primeiros, não sejas assim. Aqui está a Úrsula, depois 10, tem que se fazer o scroll, senão não se vê. Portanto, é uma pessoa de alto gabarito e considerada na Europa inteira, não é? Senão, mas pronto, havia pessoas que não percebem nada da Europa, como o Miguel Poiares Maduro no PSD, que também não valia a pena estar a chatear para irem ocupar um cargo destes. Ela tem isto, não só não tem uma vice-presidência, como está a reportar a uma.
há vários comissários que não reportam sem ser à Presidente da Comissão, e não reportam a vice-presidentes. E lá está, para uma pasta de merda, havia do Mediterrâneo. Estás na FNAC. Não, mas pode-se dizer está no dicionário. Estás na FNAC. Não se pode. Não. Pode. Eu nunca tinha dito um palavrão na FNAC. Não, estás na FNAC e estás ao lado da secção das crianças, então Isso é que eu tinha se separado. puderes evitar. Mas Quanto pronto, mais cedo souberem. se eu puder acabar, se não me interromperem em meio da frase, eu não tenho que repetir muito mais vezes. Para uma pasta de merda, ao menos ficava com o Mediterrâneo, que deve dar para umas tapas e não sei o quê, que ficou a antiga Presidente da Câmara de Dubrovnik, que há de ser uma pessoa que percebe imenso de cidades mediterrânicas serem agradáveis. Eu não sei se vocês sabem o que é Dubrovnik, mas não vão Sim, lá. sim. Mas pronto, se era para isso, ao menos ia, sei lá, comer um bocado de pão com azeite, que é o que eu calculo que esta comissária vai fazer. Para isto, é nem uma coisa nem outra. Ainda por cima é uma coisa, a União Bancária, que tem quase tudo para falhar, mas que é importantíssimo. O relatório Monti fala um bocadinho disso. É importantíssimo para a competitividade do espaço europeu. Não, o relatório Monti. Também é um relatório Monti. Sim. Foi outra opção gira da União Europeia, que é qual é que é o país que é melhor governado na Europa. Que é para todos os ex-primeiros-ministros virem aqui escrever relatórios como é que a Europa devia ser governada. Então escolheram todos os ex-primeiros-ministros da Itália. Há um relatório Monti, há um relatório Letta, há um relatório Draghi. Aguardemos o relatório Conte. E o relatório Meloni, um dia destes também, que acho que era o relatório Berlusconi, já não vamos a tempo, infelizmente, mas seria certamente bom em termos de governance. Muito bem. Vamos Eu não tinha acabado. Que pena. Mas estava só a dizer Não, mas eu isto estava a que gostar de te ouvir. Desculpa. Não faz mal. Estava só a dizer isto que é uma pasta muito complicada, com uma coisa que é muito importante para a competitividade da União Europeia, que fica com uma pessoa sem muito poder político para a executar com força, e que, portanto, a põe numa ótima posição. Esta pasta dá para duas coisas. Ou para brilhar imenso, porque finalmente resolveram a União Bancária e andávamos há 30 anos nisto e finalmente deu. Que não vai acontecer, ou é muito provável que não vai acontecer, mas se fosse com um comissário fortíssimo, se calhar acontecia. Ou então um falhanço clamoroso, tipo, já estamos há 30 anos para resolver a União Bancária, tipo os fogos. Se calhar é bom terem escolhido um português, afinal. Arrependo-me de tudo o que disse até agora. E pronto, portanto, puseram-na na posição para falhar. Ninguém vai reparar em Portugal, porque ninguém fala de assuntos europeus, não é? Mas é uma escolha que, pronto, podia ser melhor, havia ex-ministros daquele governo. Se o PSD e o CDS assumissem uma fusão, eventualmente a Associação Cristas fosse para sempre uma coisa de agricultura e pesca, que é uma coisa que no espaço europeu é muito importante. Miguel Paiás Maduro para a Fez Justiça. um belo trabalho na altura com os eucaliptos. Exatamente. Para a Justiça também havia o Miguel Paiás Maduro, que eu acho que até podia ser uma pessoa pelos contactos que tem, que podia lutar por uma vice-presidência. Em vez disso, sem despremou pela Refer, temos a diretora financeira da Refer e ficou com um cargo à medida. Muito bem. Nós vamos sair agora, quer dizer, sim, da Europa, vamos passar para o outro lado do Atlântico, vamos falar do tema favorito do Joné, senão ele ficava triste. Mas eu não vou começar pelo Joné nem pela Maria Escaja, vou começar pelo Zé Pedro. Pode ser? Agora dou-te um bocadinho de descanso. Olha, logo agora que não me apetecia nada. Pois, temos pena. Este programa é muito ensaiado antes. Donald Trump houve uma segunda tentativa de assassinato e o atacante passou 12 horas escondido. Isto foi uma coisa, não foi brincadeira. Mas Trump veio logo dizer que estava seguro e bem e ia continuar a lutar contra estas coisas todas que lhe estão a acontecer. Entretanto, Kamala Harris, nós não falámos disto no episódio da semana passada, vamos falar aqui, garantiu um apoio muito importante, para mim, de alguém que também assassina a música, mas enfim, a minha opinião que é a Taylor Swift. E da Billie Eilish também. É verdade, mas essa não assassina, nem o irmão. E o irmão também é. É verdade. Chegámos ao momento em que eu me vou levantar e sair deste podcast. Pois, mas não me chames mentiroso. Zé Pedro Silva, preferes começar pelo apoio de Taylor Swift? Eu sei que tu és um Swiftie, daqueles muito aguerridos, ou da segunda tentativa de assassinato de Trump? Podes escolher. Não trouxe a pulseira de amizades. Eu prefiro a segunda tentativa de assassinato, porque, enfim, relativamente a Taylor Swift, não acho. Mas é interessante o apoio. Há quem diga que serve mais para ela do que propriamente Mas para... temos Swifties no público? Será que temos? Temos. Olha, então cuidado. Temos, pronto. Eu retiro o que disse já agora. Adoro a Taylor Swift. Volto a frisar que as cadeiras não estão parafusadas ao chão. Repara, nós falámos aqui há alguns episódios, pelo menos eu referi a minha antipatia com estes
democracias que estão completamente entregues ao espetáculo, à popularidade. Eu acho que os Estados Unidos são um maior exemplo, depois contaminou outros. Portanto, esses apoios, enfim, não os consigo. Depois há a questão das sondagens, enfim, temos aqui uns especialistas em sondagens, eu odeio sondagens. Quem? Temos aqui os números. Sondagens e estudos. Que diz sempre que há umas que são de interesse e outras não. Agora, eu Sou um depurador, no fundo. um depurador, no fundo ele depura. Mais a mais. Exatamente. E diz-nos aquelas que estão boas para comer e as que não estão. Que horror, comer sondagens. Isso é que dá indisposições gastrointestinais, de certeza. Agora, os Só Estados que o Unidos, Trump está como está. os Estados Unidos estão de facto entregues a isto. E eu devia. Repara, sendo mais uma vez tentando ser objetivo, eu concordo que as mensagens de ódio, as mensagens que podem provocar esta chamada, hoje em dia, polarização, vêm de ambos os lados. Quer queiramos, quer não, eu apesar de achar que hoje em dia a ameaça de uma eleição de Donald Trump é maior do que a anterior, nós temos que nos recordar, e acho que de facto é maior do que a eleição dele, do que a primeira eleição, e esperemos que única, não é? Apesar de achar isso, dizia-se também naquele tempo que era os Estados Unidos iam deixar de ser uma democracia, guerra nuclear, terceira guerra mundial, dizia-se isso tudo. A democracia americana, que não é brincadeira nenhuma, conseguiu de certa forma conter, e até quase ao limite, porque houve confrontação física no dia 6 de janeiro, mas conseguiu conter qualquer tipo de impulso que fosse, enfim, antidemocrático, se ele existisse. E na questão da contagem dos votos, com certeza que existiu. E, portanto, houve essa segurança. Hoje em dia, temos Trump novamente candidato e volta-se a falar que é o fim da América, é a guerra mundial, é a guerra nuclear. Mas pelo menos já temos exemplos de que a violência, por exemplo, estes casos, está um bocadinho pior, ou não? Este discurso, como assim? Eles já é a segunda vez que o tentam matar. Certo. Da primeira eleição Certo. acho que não houve nenhuma, quer dizer, que nós só Alegadamente. Certo, mas eu acho Essa coisa de tentar matar e o gajo nem o vê, acontece a todos os presidentes dos Certo, Estados certo, Unidos certo. com bastante Chega às frequência. notícias, se quiseres. Pá. Sim. E, portanto, acho que ambas as candidaturas vêm discursos que são, a meu ver, lamento, enfim, altamente condenáveis. Eu também discutimos isso aqui há uns episódios. Eu disse sempre, acho que o Partido Democrata fazia muito mais, fazia melhor, aliás, se não quisesse ser igual a Trump, se fizesse apenas uma candidatura baseada nas propostas, no futuro, naquilo que tem para propor, para mudar, para alterar, enfim, tiveram 4 anos de mandato, têm mais 4 pela frente, mas Trump acaba por ser ou o populismo, a demagogia a que os Estados Unidos estão entregues, acaba por ser uma praga e está tudo igual a Trump. Ofensas, ok, se me disserem assim, não diz os disparates de meus cães e gatos, certo, não chega a esse nível de disparate, mas o ódio no discurso é o mesmo. Se ele ganhar, isto vai tudo arder. E isso causa, repare... Se ele ganhar isto vai tudo arder, é igual a se ele ganhar eu vou-vos matar? Tipo, é igual. Se eu disser assim, olha, Zé Pedro, se eu ganhar as eleições, esta sala vai arder. Ou se eu ganhar as eleições, eu vou-te matar. Isto é igual? Confesso que não consigo perceber muito bem a comparação. Acho que é porque ele diz que vai prender os opositores políticos, deportar as pessoas, diz que vai deportar as pessoas e vai ser sangrento. Certo. Um banho de sangue, certo. Certo. Okay, certo. E não vejo esse discurso do outro lado. Eu gostava mesmo que tu encontrasses uma citação de uma pessoa que seja, já o nomeado democrata, que é o ponto em que tu estás a comparar, porque se quiseres ir certo. Deplorando, eu arranjo coisas mais violentas para baixo no Partido Republicano que não arranjas no Partido Democrata. Mas mesmo a citação dos democratas em que tu digas, isto realmente é agressivo. Os gajos que ligam ao Trump, tipo, olha, estás bem? Vê lá, não te magoaste agora com o senhor que estava ali no teu campo de golfe. Como é que se põe os dois partidos no mesmo plano de análise é que eu não percebo. Entre isto e o gajo que discursa, não, mas isto... Tens é que deixar. Entre isto e o gajo que discursa a dizer, realmente o marido da Nancy Pelosi levou com um martelo dentro de casa dele, um gajo meu apoiante que invadiu aquilo. Ela se calhar devia ter muros maiores na casa dele. Isto são planos de discurso comparáveis? Diz lá. José. Lá. Repara, o meu ponto é este. E não é de excluir, porque como já vamos no segundo candidato, eu sendo o candidato
do Partido Democrata fazia outro tipo de campanha. Porque, repara uma coisa, no populismo e na demagogia, é como... Mas que campanha é que ela está a fazer? Deixa-me só dizer isto. É como na valsa. Eu espero que seja a valsa, que eu não sou propriamente especialista. O tango. Mas são precisos... Do tango. Olha, estás a ver? É para isto, eu só estou cá São para isso. precisos dois. Porque tu repara uma coisa. Neste caso não se eu não estou a equiparar... É como a porrada. Tem que Não o podes deixar... dizer que esse discurso populista e agressivo precisa de... Agora, Dois agora contra vou um, ser o trampista dois contra um daqui, é injusto. Diz lá, Zé Pedro. A questão é esta. A questão é que nós temos um perigo de populismo, de demagogia, que se pode converter um país como os Estados Unidos da América numa autocracia. Temos isso tudo pela frente. O que eu digo é que, não estando aqui a analisar os níveis de... Por isso é que eu digo, aliás, eu disse isso mesmo, eu disse que não dizem os cães e os gatos, não dizem, mas o catastrofismo, o ser imperioso travá-lo, e não quase pelos votos, mas porque isto se acontecer... Eu condeno esse discurso também. Mas qual é que é o não quase pelos votos? Isso é o que eu estou à procura. Onde é que isso acontece? É o discurso do Partido Democrata que é... Quem? Onde? Cita. Quem, onde, como, porquê? Kamala Harris, quando diz que a democracia está em perigo. Ponto final, parágrafo. Tu, se és um defensor da democracia, tens que travar... É um discurso que é populista, percebe o que eu digo? É verdade. É um discurso que é populista. E se eu sou contra o populismo, sou contra todos, não sou contra aquilo. José Pedro Silva é contra a verdade. Aquilo eu não gosto tanto. Portanto, Fica aqui. E nem fui eu que disse. O meu ponto é, o Partido Democrata podia estar a tentar elevar o debate e nem sempre está. Estamos permanentemente... lá está. Estamos todos a ser iguais a Trump. Porque, Eu concordo. Quando a Kamala Harris está a falar de apoios de 50 mil euros a pequenos negócios Vamos lá ver uma coisa. e ele responde com cães e gatos, é porque ela não está a elevar o discurso. Vamos lá ver uma coisa. Em Portugal acontece o mesmo. É evidente que a direita radical baixou o nível do discurso. Se quisermos, e aí temos aqui um debate ainda maior, eu acho sempre que a esquerda também, sempre que se recorre a discursos demagógicos, temos sempre aquele problema que não há discussão possível, porque estamos todos aqui a apelar aos sentimentos, não é? E, portanto, se falarmos na vida humana, nas casas, na vida das pessoas, tudo isso, uma pessoa fica sem a resposta possível, porque não há discurso. Agora, Problemas reais. Agora, certo, mas estes radicalismos baixam o nível do debate. Tu estás a comparar querer que as pessoas possam comprar ou alugar casa com querer deportar todos os imigrantes e dizer que eles andam aqui a comer os cães e gatos? Não são populismos comparáveis, desculpa. Não estão no mesmo plano? Não estão de todo. Não, a demagogia é outra. A demagogia é quando se diz que se pode dar tudo, e salários, e casas, e resolve-se os problemas todos. Este, para mim, é um bom ponto da demagogia, quando depois não se tem propostas efetivamente. Ou seja, para mim a questão é esta. E estávamos a falar dos Estados Unidos, não vamos desviar o assunto. Para mim a questão é esta. Para mim a questão... Não, sim, porque eu acho que, de facto, o discurso a demagogia está-se a espalhar. E nos Estados Unidos eu preferia ver Kamala Harris e o seu vice-presidente. São candidatos que eu costumo um bocado, então estou-me aqui a encostar às cordas, mas eu costumo um bocado, porque são candidatos que eu acho que foram ótimas escolhas, e falámos disso no episódio anterior, eu não estava tão convencido com Kamala Harris, neste momento estou, só gostava era que ignorasse um bocado tudo o que são, e é possível ignorar. Se tu ouvires, aliás, ela ignora. Muito bem. Já voltam, se quiserem, não temos aí, já fizemos quase 1 hora de programa. Joné, agora se te interromperem não podes ficar chateado. Perceber então... Só vou interromper para aplaudir, que isto é sobre o Joné dizer bem da Kamala Harris. Esta segunda tentativa de assassinato, nós tivemos a primeira, foi o que foi, entretanto toda a gente se esqueceu, agora temos esta... Isto, de facto, pesa alguma coisa nos americanos? Para nós portugueses gostamos muito de falar sobre isso. Mas para os americanos realmente é uma coisa que, com este escalar, o Zé Pedro talvez não concorde, mas com este escalar de violência, isso vai pesar em novembro, quando as pessoas forem votar. Eu acho que não deve haver 3 seres humanos no mundo mais fartos de ouvir isto do que vocês os 3, que é, eu acho que nada do que acontece nesta eleição vai alterar o resultado final, e acho isto há 2 anos. A partir do momento em que o nomeado republicano é o Donald Trump na mesma, a eleição é um referendo a Donald Trump. Mas tu tinhas dito que também não podíamos dar por garantido que mais nada deste género pudesse acontecer até ao fim. É verdade. E, no entanto, a vez em que aconteceu não mudou nada. E mesmo esta lógica de que trocar de nomeado democrata mudou alguma coisa, é uma negativa que teremos que provar, porque até hoje...
seja o candidato democrata uma pessoa que se recusa a aparecer para fazer campanha, seja o candidato democrata uma pessoa que parece que tem morte cerebral, seja o que for, desde que Donald Trump foi eleito presidente, que o candidato democrata supera loucamente as expectativas contra o candidato republicano a nível presidencial, governador, senador, congressista, senador estadual, congressista estadual, presidente da Câmara. Com raras exceções, mas a média, isto tem sido anos extraordinários para o Partido Democrata. Porque o Partido Republicano, apesar de ter vantagens estruturais enormes que fazem com que, mesmo perdendo calamitosamente eleições presidenciais, consiga disputá-las mais ou menos, está a apelar a uma fatia pequena do eleitorado, que é sobrevalorizada nos estados decisivos, que se mobiliza, tudo certo, mas uma fatia pequena do eleitorado em comparação com a fatia a que apela ao Partido Democrata. Perdeu a última eleição presidencial por 7 milhões de votos, que é grande para o que foram as últimas eleições presidenciais. Mas a verdade é que não me quebra para se pôr à frente. Não é realista assumir que o Partido Republicano vai ganhar o voto popular, por exemplo. E não seria uma coisa... a última vez que aconteceu em 2004. É um partido também confortável com ser minoritário, mas não é realista também achar que o Partido Republicano vai passar, ou Donald Trump vai passar de ter perdido por vários pontos percentuais uma série de estados para os ganhar, sendo a mesma pessoa com a agravante de ter feito um golpe de Estado a seguir. E quando o Zé Pedro diz esta coisa de que não se pode dizer que ele é um perigo para a democracia, eu acho que é o mesmo que uma pessoa de ver uma onda de um tsunami e dizer, oh, calma, também não vamos dizer que isto é um tsunami porque isso é alarmista e isso ainda assusta as pessoas. É para correr. É o mesmo discurso. Ele diz que Kamala Harris é o Nicolás Maduro. Não, ele não diz que Kamala Harris é o Nicolás Maduro. Diz que vai tornar os Estados porque Unidos. ele diz que as ruas da Venezuela agora estão mais seguras, certo, porque ele é mais ditador agora do que era antes. É o mesmo, ele disse isto. É o mesmo nível de discurso. É injusto fazer para... Deixa-me só dizer isto. Eu não estou a dizer que a ameaça é a mesma e tu sabes bem que eu não digo isso. Não, eu não estou a dizer que a ameaça é a mesma. Estou a dizer que o discurso é o mesmo. E, portanto, quando Kamala Harris diz que é o fim do mundo com Donald Trump diz é o fim do mundo com Kamala Harris e estamos nisto. Só que num dos casos o risco não é o mesmo. Verdade. Então pronto, lá está. A questão é só essa. É que num dos casos a pessoa já provou, tu dizes, esta pessoa não pode... O Donald Trump diz que a Kamala Harris é o fim da democracia. Certo. E a Kamala Harris diz que o Donald Trump é o fim da democracia. Certo. O que é que acontece? Donald Trump tem uma estratégia concertada para subverter os resultados das eleições, não reconhece quando perde as eleições, organiza os seus apoiantes para invadir os órgãos de soberania. Toda a gente já sabe isso. Nós já, então ainda no outro dia o meu adversário é o Hitler, mas eu não vou dizer a ninguém. A questão é, tu sabes, o que vai decidir uma eleição são aqueles Estados que vão influenciar e que deram a vitória a Trump e que deram a vitória a Biden e que mudam os resultados. E essas pessoas estão, se quisermos, quer queiramos, quer não, temos que ser objetivos, estão confortáveis com todas as ameaças de Trump ou não, mas não estão. Senão não seriam um eleitorado que está em dúvida. Não estão. A maioria desses Estados votou não só contra Donald Trump em 2020, como contra republicanos em 2022. Portanto, sim, não estão confortáveis. Mas todos nós sabemos que o que se passa neste momento nos Estados Unidos é eles estão a disputar o eleitorado que está indeciso. Se está indeciso, não tomou uma decisão. Sabes quantas pessoas é que dizem que são indecisas? Qual é que é a porcentagem? Mas espera aí, se não tomou uma decisão, não é por Donald Trump invadir o Capitólio, porque isto já toda a gente sabe. O que esses indecisos estão à espera é das políticas económicas. E no outro dia, o Kamala Harris, deixa-me ser exigente com Kamala Harris, porque eu prefiro que ela ganhe. Mas no outro dia, o Kamala Harris disse foi só, eu vou ajudar os pequenos negócios. E disse isto 20 vezes. Podia ter aproveitado para dizer como, o quê, e os grandes e os pequenos. Só dizia, eu sei bem que são pequenos negócios, eu vou ajudar os pequenos negócios. Portanto, o que eu digo é... Isso foi a primeira intervenção. Mas não podes fazer isso assim, que as pessoas várias vezes tu não viste o debate até ao fim. Foi a primeira intervenção. Não, disse várias vezes que queria apoiar os pequenos negócios. Portanto, o meu ponto é este. Se há indecisos, é porque não se decidiram. E, portanto, vamos esquecer essas ameaças, porque as pessoas já sabem. Já sabem há 4 anos, há 8 anos, sabem que ele existe. Portanto, mas é uma diferença para encerrarmos este tema, Johnny, deixa só para... Não, só para perceber se de facto há parecenças ou não no discurso. Tu dizes que não, mas... Não, mas... Porque um é mais perigoso do que o outro. Não, porque um está a mentir e o outro não. Quando o Donald Trump diz que a Kamala Harris é fascista, não é verdade. E quando ela diz que ele é fascista, é verdade. Comprovado por ele, que diz que quer ser um ditador no primeiro dia. Citação direta, quero ser um ditador no primeiro dia.
Não, é só... Ele também já disse várias coisas no primeiro mandato que depois não era só da boca Certo. para fora. Claro que as palavras têm peso. E as intenções também. E as Sim, palavras têm peso e mataram pessoas, que é também Certo, importante certo. lembrar isso. Quando ele relativizou nazis em Charlottesville, isso levou à morte de pessoas. Essas coisas... Mas eu nem vou tanto por aí, porque o que eu acho que o Zé Pedro não está a perceber, porque eu me estou a expressar mal em relação a isto, é que eu não acho que há indecisos. Não há indecisos. Esta eleição não está... Esta eleição está em dúvida num sentido, pode acontecer alguma calamidade. Mas não há... A percentagem de indecisos é a mais baixa de sempre. É 4% do eleitorado. O mais certo é essas pessoas não votarem sequer. Uma pessoa que vive há 9 anos nos Estados Unidos e está indecisa em relação ao caráter do Donald Trump, epá, quem é essa pessoa? Será que está aqui? A sério, esteve debaixo de uma pedra, foi ser monge para o Tibete, tipo, qual é o... Não é possível, aquilo é todos os dias, há 9 anos. Portanto, eu acho mesmo que não há indecisos e há uma maioria que se consolidou nas intercalares de 2022 nos estados decisivos a favor de candidatos que não queriam desrespeitar os resultados eleitorais, queriam defender a integridade da democracia. Isso aconteceu na Pensilvânia, no Wisconsin, no Michigan, na Geórgia, com um governador republicano que não quis certificar os resultados do Trump, no Arizona e no Nevada médio. Mas pronto, assumindo que o Trump ganha o Nevada, eu acho que a coisa não está muito em Então, dúvida. Kamala Harris já ganhou. A minha teoria, há 2 anos... Antes era o Biden, já falhaste essa. A minha teoria há 2 anos é que o nomeado democrata já ganhou. Então porque a Kamala Harris não foi a primeira escolhida, foi Joe Biden quando já toda a gente via, e aliás discutimos isto aqui antes da escolha, porque é que não foi a primeira... Tu ouviste a minha frase? Não é isso. A minha teoria há 2 anos é que o nomeado democrata já ganhou. Qualquer Não, que mas- fosse. Não, certo, mas tu há Também pouco por disseste isso é que que o Partido Democrata... o Johnny era quem mais defendia, pelo menos de nós os três, a que continuasse Joe Biden. Só para não mexer o barco. Mas nessa lógica... Não podia criar logo- muitas notícias, fingir que a eleição não está a acontecer. Mas Está a nessa, acontecer. mas nessa lógica podias ter logo optado pela nomeação de Kamala Harris em primeiro lugar. Não havia necessidade. Não havia necessidade. Não havia Provou-se necessidade. a Nem sequer havia necessidade de ter feito debates. Era só deixar passar. Bom, acho que estamos concluídos de reflexões ou não? É? E eu não falo sobre este tema. Ai, não, desculpa. Pimba. Esqueci-me. Não, estávamos os dois mais sossegados. Maria, vais estar de que lado? Deixa-me adivinhar. Não sei bem. Zé Pedro, Joné... Johnny, neste tema, Ou isto deve ser um já tema- agora fala um bocadinho da Taylor Swift, coitada. Isso, já Temos falo aqui da pessoas que Taylor. querem que tu fales sobre a Taylor Swift e tudo. Eu próprio, Pronto. um tema do qual eu gosto muito de falar. Eu queria só dizer uma coisa. Donald Trump é vítima do seu próprio discurso, porque quem criou este discurso de ódio altamente polarizante, quem o iniciou, foi Donald Trump. E tanto é que os crimes de ódio aumentaram durante a sua presidência e imediatamente a seguir ele ser eleito. Concordo plenamente. Só para dizer. Pronto, obrigada. Pronto, então, já está feito. Está feito o programa, obrigado por terem vindo. Eles conseguiram Nós concordar. achamos que tu sejas trampista, nós achamos que és relativista, que rima, Quem mas não trouxe é a a mesma demagogia e o coisa. populismo para o discurso, concordo plenamente, não? Mas pronto, depois aqui ouvir discurso de João Maria Joné sobre as diferenças entre um populismo e outro. Tudo o que eu disse sobre este ataque não era muito conclusivo, ainda estávamos sempre no alegadamente. E eu nem sequer sou negacionista dos ataques, do primeiro ataque. Por outro lado, adorava Muito boa saber... gente é. Muito boa gente é. É uma coisa que as pessoas me dizem, tipo, às vezes vou num Uber e a pessoa diz, aquilo não é verdade, pois não. E eu, ok, não sabia que isto era uma opinião geral. Sim, O Johnny não se aguenta nestes temas, peço desculpa. eu não sou negacionista, mas adorava saber como é que aquela orelha sarou tão rapidamente, porque qualquer um dos meus piercings demorou muito mais. Tenho isto há 1 ano e meio e ainda infeta. Adorava saber, mas pronto, não saberei. Sobre a Taylor Swift, eu adorava saber, e gostava mesmo, provavelmente não será possível quantificar estes dados, mas adorava saber o impacto real do endorsement da Taylor Swift a Kamala Harris. Acho bem que o tenha feito. Foi um bocadinho obrigada. Por quem? Pelo mundo no geral. Muitas vezes somos obrigados a várias coisas pelo Pois, mundo. Na mas geral, nós somos obrigados pelo mundo a estar aqui a comentar. Não sei se ela gostar queria dele mesmo fazer próprio. aquilo. Não sei se queria, o certo é que o fez, não a conheço. Como também Eu ninguém conheço, não mandei-lhe a um conhece. e-mail ontem. Ela Acho bem que o tenha feito, acho que há uma camada grande da população e da população americana que a admira muito e que tem muito em conta a opinião dela e acho que eu acho bem que as pessoas se posicionem publicamente sobre o que são as suas convicções. E acho importante também que pessoas com muitos milhões de seguidores, não digo seguidores números, mas pessoas que os admiram e que os ouvem, acho muito bem que se posicionem e acho que isso é um serviço que prestam à própria democracia.
Ok, muito bem. Agora já estão satisfeitos? Olha, podemos dar uma Não, notícia não de tá, última não. hora. Diz lá. Dá. É que a Reserva Federal cortou as taxas de juros. Nem mais uma ajuda importante para a vitória inevitável de Kamala Harris. Ora bem, está tudo feito para Kamala Harris ganhar. Terminamos assim a nossa reflexão, mas antes vamos mandar as pessoas a um sítio. De certeza que muitos de vocês têm também de mandar as pessoas para algum sítio. Espero que não sejamos nós. Podemos ser. Mas podemos ser, certamente. Zé Pedro Silva, começando por ti, vais mandar as pessoas onde? Pela primeira vez ao vivo, tem cuidado. Sim. Ao vivo com público, era isso que eu queria Só dizer. tenho pena de não ter trazido festivais gastronómicos. Podes repetir aquele que já há de facto um que vai acontecer Que agora. vocês não vão falar sobre ele? Pois é, se calhar temos que recomendar os Chefs on Fire este fim de semana, não é? por Enfim. Não, vou recomendar o último episódio do Grand Tour, que é aquele. Não sei se assistem ao. Que dura há 20 anos, o Top Gear, e depois transformou-se em The Grand Tour com o Jeremy Clarkson, com o Richard Hammond e com o James May. E estes três, que é um programa que eu acho é de automóveis, mas não é só para quem gosta de automóveis. E aliás, isto uma vez disse-me alguém que seguia o programa também religiosamente e que não tinha nada a ver com automóveis. É entretenimento puro. E estes três são entretenimento puro. E chegou ao fim, porque as coisas têm que chegar ao fim, cada um vai para o seu lado e, portanto, está no Prime Video e é muito divertido como todos os outros. Não foi? Também senti. Foi. O fim Não até tenho- me falhou um bocadinho a Não voz. tenho a menor das dúvidas. Vejo o Top Gear desde. Porque repara, eles, os três juntos, estão há 20 anos, mas o Top Gear tem mais tempo que o Jeremy Clarkson. Enfim, para quem gosta. E isto é uma coisa boa. I digress. Quem descobre estes programas agora tem anos e anos para ver para trás, ou seja, é daquelas coisas boas, não é? Porque quando são aquelas séries temos de estar à espera do próximo episódio, aqui não, já está lá tudo por essas plataformas todas. E a segunda recomendação, ou o segundo mandar, é ao podcast novo. Não sentem um pouco de ciúme? De João Maria Dele Joné. ter outro podcast que também sai à quarta-feira. Também, repara o dia. De manhã. Há 7 dias. eu- e o Não outro é? sai à quarta. Em termos de podcast, sou pelo poliamor. Portanto, Vocês não Mas imaginam. é de manhã, então. As pessoas ouvem vir para o trabalho Sim. e depois a voltar ouvem a dia de reflexão. Não, se é que alguém ouve, também tudo tens que, pensado. não sei se já tens os números. Não está mal. Não imaginam o que me custa fazer esta recomendação. Mas ao podcast do João Maria Joné com o Pedro Magalhães, o nome não é o mais feliz, é o burro e o elefante. Eu fiquei com o de quem é o burro. Tens que escolher. Ok. Nós deixamos ao critério do ouvinte. Mas é sobre os Estados Unidos da América, portanto, dois entendidos da matéria, e aqui não estou a ser irónico, antes estava, mas aqui não estou a ser irónico, e portanto... E um convidado semanal, convidado/convidado. Isso eu sabia, porque ainda não ouvi o primeiro episódio. Também saiu hoje? Pronto. Não teve tempo, teve a preparar este evento. Muita gente neste país já ouviu. E nos Estados, Dizem-me. e nos Estados Unidos também. E eu fico Claro. muito feliz por ti. Está feito, não tenho mais nada. Não tens mais nada. Pronto. Posso ir Olha, curiosamente, eu também vou mandar as pessoas ao Grand Tour, mas é ao filme português que vai estrear esta quinta-feira, do Miguel Gomes. Ganhou o prémio de melhor realização em Cannes. É o pré-candidato, nós provavelmente não vamos chegar lá, mas é o pré-candidato aos Oscars para melhor filme internacional. É um filme bastante divertido, mais divertido do que eu estava à espera. Passa-se na Ásia. O Miguel Gomes e a sua equipa foram, durante várias semanas, filmar uma série de países na Ásia e depois construíram um guião à volta de duas personagens, o Edward e a Molly, e são duas personagens assim um bocadinho a lembrar os filmes antigos a preto e branco, de ele está a fugir dela porque não quer casar-se com ela e há 7 anos que está a fugir. Grand Tour, do Miguel Gomes, estreia esta quinta-feira. E já agora, mandar as pessoas a um evento, eu raramente mando as pessoas a um evento, mas é um evento que me diz... on Fire. Não, curiosamente não, é um evento que começa dia 20, é o World Aeropress Championship. Lisboa recebe o maior campeonato de café do mundo. O cheiro a café vai invadir Lisboa nos dias 20 e 21. Ao longo de 2 dias, há provas ilimitadas de café e a final do evento disputada por baristas de 64 países. Isto é eu gostava, eu por acaso não estou cá, mas recomendo, Uma deve ser vez, divertido. o diretor comercial da Illy, não, o diretor da Illy disse que eu fazia muito bons cappuccinos. Ora bem, importante nota, não sei se Se alguém calhar quer eu ficar com podia... essa nota. Será que eu posso competir? Não sei, mas no fim, se quiseres distribuir, Não, por tenho acaso não máquina, temos, não mas Eu por tenho acaso pensava máquina. que a Maria Gajas ia cravar cafés, não é? Como Já agora, faz com os imperiais. Eu fazia-os. Zé, Maria, eu fazia. aproveita o speed do café e manda as pessoas a um sítio. Vou mandar as pessoas a um evento para a qual já tinha mandado em julho, mas que foi adiado, que é a conversa
com os Fogo Fogo no Beleza sobre o último álbum. É uma escuta comentada seguida de concerto, que é esta sexta-feira no Beleza. Vou mandar as pessoas aos concertos de Best Youth, que não tenho a certeza, acho que ainda não falei disso. Dia 25 no Teatro Tivoli e dia ou 1 ou 2 de outubro na Casa da Música. Quanto é que custam os bilhetes? São mais de 15 euros. É, que pena. E vou mandar, quem for ao Chefs on Fire, seguindo as recomendações aqui dos meus colegas, vou recomendar que vão ver os Capitão Fausto e que vão ver a chefe Leonor Godinho, que é fantástica e maravilhosa e muito linda e portanto vale a pena. E também queria mandar o Zé Paiva ler os mails, ou apagá-los pelo menos. Pois é. Eu acabei de perceber que esta pessoa tem 16 mil e-mails na sua caixa. 63 mil? Tem 63 mil 63 mil, Isso não desculpe, só paga. li mal. Tenho aqui ao Alegro, a seguir vou Isso é quando tens ligado às promoções todas. Pagas de manhã. Sim, para quem tem ansiedade não dá para... Bom, Eu depois tenho 11 mil, por acaso, desta solidarizando. revelação da minha vida 11 pessoal, mil? queria saber, Joné, onde é que vais mandar as pessoas? Por acaso, eu no outro dia descobri na Feira do Livro do Marcelo, onde devia ter mandado as pessoas, que sou primo de um elemento dos Capitão Fausto, do Salvador Seabra. Informação importante. As pessoas pronto, estavam a só precisar para- É disso. familiar do Cavaleiro? Eu também, não é? Pronto. Essa Olha, o parte- café já foi. Podem mandar as pessoas a um sítio, por favor. Joné. Calma. Vá. Vou mandar as pessoas ao 2º Congresso da Juventude em Coimbra, no Convento de São Francisco, que é organizado pelo CNJ e pela Associação Académica de Coimbra. E eu vou lá estar. Se quiserem ir a Coimbra beber uma jola ou comer uma chanfana, estou lá. Pronto. É chefe. quando? É dia 21. Queres ir em tour? Desculpa, dia 21, Manif Antirracista, uma manifestação posso antirracista ir. às 3 da tarde, parte do Marquês desta Avenida da Eu Liberdade. também ia Estava-me a dizer esquecer isso, da mas coisa não mais posso importante. ir, mas pronto. Desculpa, repete então, quanto mais melhor. Podem ir, vão, por mim. E mais, no dia 22, o Atlético Clube de Portugal joga o seu primeiro jogo da Taça de Portugal na Tapadinha. E eu, quando que estejam todos lá... Tu vais? Já alguém Claro. que ouve este podcast foi a um jogo? Já. Mentiroso. É verdade. É mesmo verdade? É verdade. Uau. Tens E mesmo- não eram só os amigos que eu levei comigo. És mesmo Eram influente. pessoas lá que estavam noutros Certo, sítios. certo. Pronto, e vale a pena tentar. É a festa da taça, não sei o quê. Jogar com Mortágua. Vais gostar. Podias ir. Acho que não estão relacionados. Acho que não. É a terra, pronto. Lá está. Não sei se é U, se é... Desculpem, gentes de... mas- Deve ser o. Não faço ideia. Eu não, o clube de futebol se ia chamar a Mortágua. Isso Depende seria se é muito associação, confuso. se é clube. Você, conseguem terminar o mandar? Nós não queremos sair daqui. Pois eu sei. Mas pessoas têm mais pronto, que fazer. acho que são estas as coisas. O Zé Pedro já mandou as pessoas ao podcast. Tinhas Portanto, de mandar também, não é? Isto é só ele faz tudo dele, não é? Não, no outro dia ambos nos esquecemos do livro dele. é verdade. Já recomendaste, entretanto? Recomendaste a semana passada? Acho que sim, foi, não foi? Lembrei-me. Belo livro. Estavas de baixa tu. Estava Está um debaixo. escondido aqui na FNAC, se quem encontrar. Sim, há de andar aí um. Ganha 1 hora com o Joné. Não, Quem ganha só encontrar o o livro. Johnny Não, autografa. não precisa de. Vá, Joné, concluiu. Era isto, já está. Pronto. Não vais mandar o Chefs on Fire também? Não, já está, é subentendido, está no ar. Até acho estranho. Está Muito no ar. bem, acho que está. Portaram-se muito bem. Obrigada. Está terminado o primeiro dia de reflexão ao vivo. Mais uma vez agradecer o convite da FNAC. Espero que não tenhamos passado vergonhas e voltar aqui. Obrigado. Ouçam-nos em todas as plataformas. Nós para a semana voltamos no MyGig. Entretanto, este episódio também vai ficar disponível tanto nas plataformas de podcast como em vídeo. E agora, saudinha da boa. Digam adeus aos senhores e às senhoras ao vivo. Obrigado. como é Não sou capaz, não sou capaz. Vá lá, Como é que pelo amor de corta? Deus. E agora quando é que corta? Tens que cortar essa altura. Corta, alguém que corte.